Olá, que bom que você chegou até aqui. Eu começo essa leitura de hoje com essa frase: a pior parte de se deitar numa cama de rosas é se levantar dela. Seja bem-vindo a mais uma leitura semanal do Aquarela e Tarô. Eu sou a Luciana Almeida, analista corporal, terapeuta integrativa e taróloga, e aqui a gente vai abordar assuntos profundos e delicados com a leveza da aquarela e a clareza do tarô. E hoje eu trago para vocês um desabafo da nossa personagem Bela numa sessão terapêutica, e ela disse: eu me sinto como se estivesse deitada numa cama de rosas. E o que é que a gente pode entender que ela quis dizer com isso, né? Quando a gente pensa na simbologia que as rosas traz como sendo um símbolo do romantismo, e que geralmente a gente imagina que homens apaixonados entregam rosas e que as mulheres ficam derretidas por bombons e rosas, imagina a situação da Bela se sentindo deitada numa cama de rosas. E note bem, ela falou cama de rosas e não falou sobre pétalas de rosa. Existe uma diferença aí. E essa diferença é nos espinhos que ela também é obrigada a se deitar quando ela se deita nessa cama de rosa. Bela está em um relacionamento onde a maioria das suas amigas dizem o tempo todo que ela é muito boba se ela deixar esse homem, porque essa pessoa com quem Bela está se relacionando enche ela de mimos, de presentes, mas entrega migalhas de atenção, de amor, de presença. Além do mais, ele está constantemente envolvido em situações de adultério, o que faz com que Bela ela se sinta cada vez menos importante. Algumas vezes ele distorce as coisas que estão acontecendo, ou então tenta mostrar para as outras pessoas fora da relação o quão ele é gentil, quão ele é atencioso, quão ele é preocupado com ela, mas não tem uma só noite que ela não sonhe estar deitada até no chão. Então, para uma pessoa estar deitada em uma cama confortável, forrada assim com os lençóis da melhor qualidade, sonhando estar deitada no chão, significa que aquela situação que ela está passando não é uma situação agradável, ao contrário, é muito dolorosa. Só que é glamourosa também, porque as rosas são perfumadas, porque as rosas são românticas, porque aparentemente é uma situação desejada por outras pessoas. Cada vez que Bela vai falar com alguém e contar como está a situação dela, sempre tem alguém que fala, sempre tem uma amiga que fala: você está reclamando de barriga cheia, entre aspas. Ou então você está falando, você não sabe, pior sou eu, que aconteceu isso e isso comigo. Pior é minha mãe, que era assim, ou que o relacionamento assado, ou pelo menos ele não te bate. Mas ele te compra isso, ele te compra aquilo. Então, assim, cada dia que passa, ela vai se sentindo mais murcha, vai se sentindo com mais dificuldade de poder ser quem ela é. E ela se sente sozinha e desamparada, porque ela não consegue apoio das pessoas, que seria a rede de apoio dela, no sentido de dizer assim: mas ela bem que poderia sair dessa situação. Se ela não sai é porque ela não quer. Ou então, ela é mimada, está reclamando sem ter de fato realmente algo para reclamar, porque pior é fulana ou cicrana que está vivendo tal ou tal situação. E ainda outros que dizem: se ela quisesse sair, realmente ela já teria saído. Ela reclama porque gosta de reclamar. Então, Bela chega numa situação onde ela para de falar, de comentar o que ela está vivendo e passa a sonhar com talvez estar até uma situação pior. Quem sabe, talvez dormindo até no chão poderia ser bom, mas ela não consegue sair dessa situação que ela está, porque imagine você, uma pessoa deitada sobre espinho. Qualquer movimento que essa pessoa faz, o espinho machuca ainda mais a pele. Então, é dessa situação, é desse jeito que Bela se sente nessa situação, nesse relacionamento, que ela não pode nem se mover, porque vai ser ainda mais doloroso do que ela ficar quietinha. Claro, eu trouxe a situação de Bela como sendo situação onde ela está vivendo um relacionamento tóxico, abusivo, mas que está disfarçado como um relacionamento carinhoso, porque toda vez que seu namorado trai ela,
ele traz um buquê de rosa. Toda vez que ele briga e diz coisas que machuca e maltrata ela, depois ele presenteia ela com rosa. Então, essas rosas vão aos poucos servindo de cama para ela deitar, a ponto dela se sentir confusa. É possível que ele me ame porque ele me dá rosa. E quando eu falo de rosas aqui, gente, eu tô falando de migalhas de atenção. Eu não tô falando da expressão verdadeira de sentimentos, de amor, de amizade, paixão. Eu estou falando de migalhas para que ela pare de reclamar pelas traições, para que ela pare de reclamar pela atenção que ele não entrega para ela, entende? E isso, o fato de Bela continuar nessa situação e cada vez fazendo cada vez mais um esforço maior de se acostumar, de se adaptar, de talvez até se anular para caber dentro dessa relação, ou seja, ficar pequenininha para ter espaço e poder caber nessa relação, só faz encolher ela cada vez mais, assim como ela está encolhida nessa imagem, e passa a desejar até ter menos do que ela tinha antes. Talvez deitar diretamente no chão, em cima de um pano encardido, do que estar nessa situação onde ela se encontra no momento. Eu trouxe o exemplo da Bela somente para ilustrar e te ajudar a esclarecer alguma situação onde você esteja deitada em uma cama de rosas. E agora vamos à nossa leitura de tarô para ter mais esclarecimentos e saber como lidar com essa situação. Então, foi bem forte essa aquarela, né? E eu sei que não é só uma história de algumas clientes, né? Muitas, aliás, e amigas também. A gente pode estar deitada em camas de rosas sem nem imaginar que está. Então, a minha proposta é 2 opções, né? Em cima a opção número 1, embaixo a opção número 2. E aí, com essa carta, a gente vai entender quais são as crenças ocultas, ou os mecanismos, ou o que é que tem no nosso inconsciente que deixa a gente nesse estado, ou seja, que coloca a gente a dormir em camas de rosa, vamos dizer assim. Com essa carta, com a segunda carta, vamos ver quais são as atitudes, qual é a atitude que a gente pode tomar em relação a essa situação. E essa última vai ser o recado dos nossos guias e mentores, dos nossos anjos guardiões, né? O que é que a gente pode fazer para evitar estar em situações como essa, né? Tipo, qual é o conselho? E se a gente já está, se você sente que você está vivendo uma situação como essa, tá deitado, tá dormindo em uma cama de rosas, aqui tem a resposta, né? Você pode aí ir se concentrando e vendo qual que é a opção que mais interessante para você. Opção número 1, opção número 2, tá? E aí a gente vai começar com a opção número 1. Vou descer essas cartas aqui para ter mais espaço. Vou colocar ela bem aqui, para aparecer as 3 cartas. Vamos lá. Primeira carta, saiu a carta da mulher, do oráculo Bellini, e essa carta ela fala da possibilidade de uma codependência ou dependência emocional com a mãe. Pode ser também que ela diga respeito ao fato de você não estar conseguindo ver suas necessidades enquanto mulher. E se por acaso você é um homem, também fala de talvez um apego desmedido nesse momento, ou provavelmente uma dependência emocional, né, que vem de lá da infância, dependência emocional com a sua mãe, que ainda não foi resolvida agora na idade adulta, e é possível que você coloque a sua mãe como prioridade em relação aos seus relacionamentos, e esse é o aspecto oculto. Então, é possível até mesmo que você nem consiga aceitar isso como verdade, mas se você começar a perceber que
todo dia você é um homem, por exemplo, casado, e todo dia você precisa passar na casa da sua mãe. Você compara o que a sua mulher faz com o que sua mãe faz. Ou então você não consegue colocar limite na interferência da sua mãe no seu relacionamento, então é possível que sim, exista essa dependência emocional, essa codependência, e isso pode atrapalhar muito os seus relacionamentos, inclusive colocar você em situações onde você se contenta com uma situação que é dolorosa, mas que você tenta se acostumar a ela. Né? Porque até se mexer é como se fosse mexer num vespeiro, é picada para todo lado, né? E é assim que uma pessoa se sente deitado numa cama de rosas, né? Qualquer mexidinha é extremamente desconfortável. Isso traz também um aspecto, né, inconsciente de uma desvalorização de suas necessidades enquanto mulher. Sabe? Pelo fato de querer sempre cuidar, servir o outro, colocar as necessidades dos outros em primeiro lugar, você pode ter subestimado suas próprias necessidades durante um tempo. E esse é o aspecto oculto que pode provocar em você essa permanência na cama de rosas, ou seja, essa permanência em situações que não dá mais, que são insustentáveis para você. Como resolver isso? Aqui é a carta da atitude, né? Olha só a carta que saiu pra gente. A carta 29, que é ou a cigana, nas cartas ciganas, ou a carta da mulher no Petit Lenormand. No final é a mesma energia, a mesma coisa. E essa carta, ela fala da necessidade de uma reconexão maior com o seu feminino, com a mulher que existe dentro de você, com suas necessidades enquanto mulher. Né? No caso de homem, aqui fala para observar, né, começar a trabalhar o seu lado feminino, porque o feminino, quando ele se expressa em alguém do sexo masculino, ele se expressa na sombra. É o vitimismo, é a manipulação, né? São os lados sombrios do feminino. Né? E todo mundo, né? Todos nós temos luz e sombra, e o que está na sombra é aquilo que está no inconsciente, a gente não tem noção. Então pede para olhar para isso, e é também uma atitude de talvez passar a enxergar de uma outra forma as mulheres ao seu redor. Então, se você tem tido um olhar mais negativo em relação às mulheres, talvez seja um momento agora de você passar a tentar conhecer melhor as necessidades das mulheres ao seu redor para poder entender. Porque se você tentar entender uma mulher com maneira de racionalizar masculina, não vai funcionar, você não vai entender nada. E a mesma coisa para uma mulher. Então é necessário saber como funciona a mente feminina para entender as questões femininas. O mesmo acontece com a mulher, ela também tem que fazer isso, tentar conhecer as demandas masculinas para entender a mente masculina. Só que nesse caso, como a nossa leitura está voltada para, né, saiu no inconsciente o feminino, então, no caso dos meninos, ter esse olhar mais apurado no que diz respeito à energia feminina. E não subestimar, às vezes, a influência de uma mulher na sua vida. Principalmente uma mulher que tá num campo de influência que não era para estar. Sua mãe, por exemplo, se você é casado, a sua mãe não tem que estar dentro do seu campo de influência. A sua mãe é a mulher que te gerou, mas não é a mulher que está casada com você, entende? Para você que é mulher, essa carta ela fala para colocar as suas necessidades em evidência, sabe? Se dá o seu tempo de repouso, de descanso. Talvez, pode ser que você tenha tentado suportar situações muito difíceis e delicadas para ser forte, mas enquanto ser feminino, não é isso que esse seu ser interno pede. Você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa viver, ser essência, ser beleza, onde quer que você esteja, por onde quer que você passa. E você só vai conseguir ser essência e colocar essa energia feminina em evidência se você permitir se receber, e receber atenção, cuidado, receber de você própria nutrição
e repouso, né? Claro. E aí, a última carta, que seria o recado dos nossos mentores para essa leitura, é pedir, né? Aqui está escrito, nos peça ajuda para resolver essa situação e nós nos colocaremos imediatamente ao seu serviço. Nós somos governados por numerosas leis universais, sendo aquela do livre-arbítrio, que te deixa escolher e tomar suas próprias decisões. Então, por isso, nós esperamos pacientemente o seu pedido, ou seja, os teus anjos da guarda, teus mentores espirituais estão pedindo para você para pedir ajuda, porque eles não podem interferir no seu processo. Precisa pedir ajuda, precisa dizer exatamente o que você quer. E você pode pedir ajuda para sair dessa cama de rosas, para sair desse lugar difícil que você se colocou. Então, essa é a leitura para quem escolheu a opção número 1. Vamos ver aqui agora para quem escolheu a opção número 2. As cartinhas foram essas. O que está escondido nessa situação, olha, é uma questão muito racional, né? Pode ser ter relação com estudo, né? Com inteligência, com essa energia mesmo mercuriana, né? De querer resolver as coisas de uma forma muito racional, muito inteligente. Pode ser que você, por estar na sombra, por estar no inconsciente, talvez você não esteja conseguindo ver essa situação de uma forma mais clara. Talvez careça ainda de um pouco mais de estudo para você conseguir sair dessa situação, né, que está sendo a sua cama de rosas. Então, aí, por estar nas sombras, por estar no seu inconsciente, você não consegue encontrar uma maneira inteligente de sair daqui, de sair desse lugar. E esse lugar pode ser um emprego que não serve mais para você, pode ser um relacionamento, como o caso do exemplo, mas pode ser qualquer coisa que não deixa você ser quem você é, que você fica preferindo até uma situação pior para sair daquela ruim que você está, né? E você continua naquela ruim porque para as outras pessoas elas têm uma sensação que você está reclamando de barriga cheia. Como é que você vai sair dessa situação? Uau, comprometimento. Olha, aqui fala de uma aliança, de um pacto, de um comprometimento com você mesmo, né? A carta 25, né, a carta da aliança, ela fala de uma parceria. Pode ser também que você tenha estado muito tempo tentando resolver esse problema sozinha. Observa que a moça que está sozinha e ela está sonhando no lugar onde ela está sozinha. Talvez o que você esteja precisando nesse momento é de uma parceria, de alguém que confiar. Então, por exemplo, se for em relação a trabalho ou um empreendimento, pode ser o momento de se abrir para um sócio, uma sócia, ou encontrar outros parceiros de trabalho para você desenvolver melhor a sua ideia. Tem mais outra coisa que chegou aqui agora. Comprometimento com você, com o seu processo. Talvez você tenha começado alguns movimentos para sair desse lugar, mas foi incômodo, foi difícil, e aí você acabou dizendo, não vou me mexer muito não, que aqui já tá bom, senão vai doer mais. E agora não é o momento de deixar passar porque tá doendo, é realmente o momento de resolver. E você vai conseguir resolver sendo comprometida com você, se casando com você, se casando com o seu processo, porque você merece o seu comprometimento. Então, aqui fala a lei da atração. E a lei da atração, ela fala, os pensamentos são investimentos que trazem interesses imediatos. Então, invista com sabedoria. Você tem o poder de escolher e de separar com amor, paz e harmonia. A sua demanda, nós harmonizaremos com alegria suas energias com aquelas mais altas, das mais altas frequências.
Olha que lindo, vou deixar aqui se você quiser fazer um print de tela. Então, seus mentores espirituais, eles estão dizendo a hora de você se comprometer com você e prestar atenção no que você anda pensando. Talvez você tenha acreditado que essa situação é assim mesmo e que você não tem como sair dela, você não tem como se livrar dela. E se você pensa assim, com certeza é isso que vai acontecer, porque é assim que funciona a lei da atração. Então, tá na hora de você modificar seus pensamentos, porque como a própria carta fala, os nossos pensamentos, eles trazem um retorno. Então, se eu tenho um pensamento positivo em relação a isso, eu vou ter um resultado positivo. Mas se eu fico pensando de uma forma negativa, achando que eu nunca vou conseguir sair daqui dessa cama de rosa, achando que a situação anterior era pior, mas era melhor, como é que eu vou conseguir ter uma situação mais interessante, melhor, do jeito que eu quero, se eu fico pensando, eu digo que quero uma coisa da boca, mas na hora de pensar, na hora de falar, eu só vejo a coisa negativa, eu só vejo o lado ruim, né? Então, é um chamado para a gente prestar atenção no que é que a gente está pensando, né? E você que escolheu a opção número 2, se comprometer com o seu sonho, se comprometa com você e no pensamento também, no sentimento, na ação, comece a investigar de uma forma inteligente, como você vai conseguir sair daqui e pague o preço. Se for o preço para você sair toda arranhada, já tá deitada numa cama de rosa mesmo, já tá numa situação difícil. Então, qual que você tem que escolher, qual o seu difícil? Você prefere um difícil continuando nessa situação ou de repente um difícil para sair dessa situação e depois ter uma situação melhor? Entende? Então, eu agradeço a você que ficou até agora nessa leitura e eu desejo para todos nós um excelente dia.